Que a graça de nosso Deus, nosso Senhor e Criador, habite ricamente em seu coração. E que nesse dia 9 de agosto de 2020, tenhamos a alegria de, embora virtualmente, adorarmos ao nosso Deus e Pai. Somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada na Rua Pedroso, número 351, Bela Vista, São Paulo. Os nossos trabalhos regulares, dominicais, são realizados, primeiramente, um culto às 9 horas, às 10 horas e 15 minutos. Nós temos a nossa escola dominical e às 18 horas e 30 minutos nós temos o culto vespertino. Quando passarmos por esses momentos que estamos passando dessa pandemia, nós teremos imensa alegria em recebê-lo em nossa igreja, para juntos adorarmos ao nosso Deus e Pai. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Não há Deus como o Senhor, Deus único, soberano, eterno, Deus que reina de geração em geração, Deus que tem poder de levantar autoridades, destituir autoridades. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor governa e cuida da criação que o Senhor mesmo trouxe à existência. Agradecemos-Te pela semana que nós findamos. Louvamos-Te porque o Senhor nos guardou. O Senhor nos livrou de perigos, de males, e em Tua providência nada nos faltou. Oramos em favor daqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de perplexidade. Que o Senhor esteja ao lado dessas vidas, fortalecendo-as, confortando-as para a glória do Teu nome. E agradecemos-Te por este momento que o Senhor nos concede, de juntos, embora virtualmente, estamos unidos em espírito para adorar ao Senhor. E a nossa oração é que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos ilumine e nos dirija. Oramos em favor da igreja perseguida, pelos nossos irmãos e irmãs que não têm esta liberdade que nós temos de falar da Tua palavra, de adorar ao Senhor publicamente. Que o Senhor continue sustentando a Tua igreja perseguida. Que os Teus filhos continuem firmes na Tua palavra. Rogamos em favor da Tua igreja em nosso país, espalhada em todos os cantos da nossa pátria. Que a Tua igreja seja fiel a Ti, obediente à Tua palavra, praticante dos Teus ensinos. Que a Tua igreja não se afaste da Tua verdade, mas que ela permaneça firme, pregando e testemunhando que o Senhor é Deus, é o único e verdadeiro Deus. Olha pelas autoridades constituídas, para que elas realizem o chamado para o qual estão incumbidas. Que o Senhor capacite, ó Pai Celeste, para que possam governar o país de uma maneira sábia.
aquelas autoridades que desprezam a tua palavra, que menosprezam os teus ensinos, que ironizam do Senhor. Aplique a tua justiça, ó Pai, não por vingança, jamais, mas para que o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Guarda-nos, ó Pai Celeste, e abençoa-nos nestes momentos de meditação e exposição da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós lemos na palavra de Deus as seguintes palavras escritas pelo autor aos Hebreus no capítulo 11, nos versos de número 37 e 38. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Antes de nós darmos continuidade ao nosso culto, eu quero dirigir uma palavra de gratidão a Deus pela vida dos pais. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E a você que é pai, que Deus o abençoe. Que Deus fortaleça você. E lembre-se, você tem uma grande responsabilidade como pai. Educar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor. Parabéns a você que é pai e que Deus o abençoe ricamente. O poeta sacro compôs este hino, Sempre Vencendo, número 49 do Inário Presbiteriano ou do Inário Novo Cântico. E a letra, ela é maravilhosa. Não apenas nos inspira a uma vida de vitória, de firmeza em Deus, mas também de uma esperança sempre firme no Senhor nosso Deus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito. Em tudo ele é vencedor. Ele, o Supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, eis suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até os meus dias findar. Não é dos fracos a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. É interessante pensarmos nestas palavras. Não é do forte, aliás, não é dos fracos a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, nos versos 11 a 18, ele disse assim: eu gostaria que você acompanhasse conosco a leitura da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 6, os versos de número 11 a 18. Vejam com que grandes letras estou escrevendo de próprio punho.
Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, apenas agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo, no verso 17, ele fala algo simplesmente maravilhoso para nós, extraordinário para nós. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo escreve essa epístola aos Gálatas porque falsos mestres, com seus falsos ensinos, estavam causando grandes problemas, criando enormes dificuldades para as igrejas da Galácia. Paulo se gloriava na cruz de Cristo e nas marcas dos seus sofrimentos por causa de Cristo. Estas coisas, as marcas que ele trazia, o fato dele gloriar-se unicamente na cruz de Cristo, diferenciavam o apóstolo Paulo dos falsos apóstolos, pois estes eram egoístas, vaidosos e preocupados unicamente com eles. E conforme lemos no texto, eles não estavam prontos a sofrer por causa da cruz de Cristo e nem se gloriar na cruz de Cristo. Nem toda marca precisa ser física, mas uma coisa é importante. Se você é cristão, se você diz que é um seguidor de Jesus, você precisa se identificar com o Senhor Jesus. Antes de entrar diretamente no texto, vamos olhar um pouco a epístola e entender por que Paulo fala estas palavras tão importantes no final da sua epístola. Paulo escreveu essa epístola aos Gálatas porque certos mestres judaicos se intrometeram no trabalho das igrejas da Galácia e começaram a se opor ao ensino de Paulo, principalmente ao ensino da justificação pela fé. E eles também rejeitavam a autoridade apostólica de Paulo e questionavam, rejeitavam a doutrina da graça conforme ensinada pelo apóstolo Paulo. E a situação tornou-se muito séria. Então Paulo escreve esta epístola. E ele escreveu, por exemplo, para mostrar o seguinte, que o seu chamado para ser apóstolo veio de Deus. A mensagem que ele pregava era uma mensagem dada pelo próprio Deus. Nos capítulos 3 e 4, de uma maneira muito lógica e coerente, Paulo explica e defende a doutrina da justificação pela fé. E isso foi um contra-ataque aos
aos falsos mestres com seus falsos ensinos, que ensinavam a circuncisão e a obediência legal, dizendo que eram necessárias em adição à fé para assegurar uma completa salvação. Os capítulos 5 e 6 são instruções quanto a uma vida cristã prática. Os capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 6, o verso 10, Paulo descreve uma vida controlada pelo Espírito Santo. O viver do cristão não deve ser guiado por ele mesmo, mas deve ser guiado pelo Espírito Santo, fortalecido pelo Espírito Santo. Na parte final, o apóstolo Paulo exorta contra os judaizantes. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo também aborda temas práticos para a vida cristã. Por exemplo, ele fala da importância da ajuda mútua. Nós, cristãos, devemos nos ajudar, cooperar uns com os outros. Paulo também gloriava-se unicamente na cruz de Cristo. E Paulo dizia com muita humildade, mas com muita convicção, que ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. É interessante Paulo fazer esta afirmação, sem mais que ninguém me perturbe. Por que ele teria dito estas palavras? Por que ele teria chamado a atenção da igreja ou das igrejas para ouvir o que ele estava dizendo? É muito importante para nós pensarmos, porque as igrejas da Galácia, elas haviam se deixado influenciar com os problemas que alguns membros haviam criado. Quando esses membros, instigados pelos falsos apóstolos, pelos seus falsos ensinos, deram ouvidos a tais ensinamentos e a tais homens. E isto incomodava o apóstolo Paulo. Estes membros que se deixaram envolver com os falsos apóstolos e seus falsos ensinos, eles apostataram da fé de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito pronta. Deixaram-se envolver e eles se apegaram aos ensinos dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. A obediência ao cerimonialismo como meio de salvação em Cristo e a rejeição da doutrina da justificação pela fé. Paulo está dizendo à igreja, ou às igrejas, vocês não se lembram da mensagem que eu preguei a vocês? Que nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo? É como se Paulo estivesse dizendo, traga a lembrança de vocês o que eu preguei a vocês, o que eu ensinei a vocês, pois vocês sabem da origem do evangelho que eu preguei a vocês. Paulo, ele lembra aos irmãos dizendo assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo está trazendo a lembrança dos seus leitores originais e a nós também. A origem do Evangelho veio de Deus. Foi Deus quem lhe deu. Paulo diz então àqueles seus leitores e a todos nós, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. A palavra usada para marcas aqui, ela era usada em referência ao estigma do ferrete que identificava escravos ou animais. É interessante nós pensarmos em Paulo usando essa palavra, porque ele se identifica como servo de Jesus.
E a palavra que Paulo usa para servo é a mesma palavra que é usada para escravo. Ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ao usar a palavra servo, ele está dizendo que a vontade dele era tão somente fazer a vontade de Deus. Um escravo não podia fazer a sua vontade. Um escravo estava sujeito à vontade do seu senhor. E Paulo está dizendo exatamente isto. Deus me trouxe à salvação em Cristo. Deus mudou a minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E eu sou servo. Eu sou um escravo dele. E a minha vontade é tão somente fazer a vontade de Deus. Quando Paulo fala de marcas de Jesus, ele não está se referindo àquelas marcas que foram deixadas no corpo de Jesus, em suas mãos, em seus pés ou em um dos seus lados. O que Paulo está falando aqui são as marcas deixadas em seu corpo pela sua dedicação à pregação do Evangelho, pela sua consagração ao ofício de apóstolo que Deus lhe confiou, pelo chamado que Deus lhe deu. É muito importante para nós pensarmos isto. Paulo não está se referindo às marcas de Jesus fisicamente, mas às marcas de Jesus que ele sofreu em seu corpo, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus. Antes de escrever essa epístola, Paulo já havia sofrido perseguições e depois que ele escreveu essa epístola, ele continuou sofrendo também perseguições. Por exemplo, ele havia sofrido perseguição em Antioquia da Pisídia, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Paulo foi apedrejado em Listra e em Derbe. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Paulo sofreu açoites em Filipos. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados. Paulo e Silas, nessa ocasião, sofreram esses açoites, foram presos em Filipos. Paulo passou por vários sofrimentos, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Paulo também sofreu muitas doenças em decorrência do esforço do seu trabalho, da sua dedicação ao trabalho. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus. Essas marcas que Paulo fala, e outras tantas que estão registradas na palavra de Deus, elas eram permanentes, elas estavam gravadas em seu corpo. Mas é interessante observar como é que Paulo vê os seus sofrimentos por causa do Evangelho, a sua experiência em tudo isso, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós,
também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Paulo fala que, na medida em que ele sofria por causa de Cristo, ele era consolado pelo próprio Cristo. Por isso é que Paulo não via os seus sofrimentos por causa de Cristo como algo simplesmente insuportável. Não. Ele sabia que estava sofrendo por causa de Jesus, por amor a Jesus. E ele era consolado, e dessa forma também ele podia consolar outros que estivessem sofrendo. Os sofrimentos pelos quais Paulo passava testemunhavam a respeito de Jesus. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por que Paulo sofria? Porque ele se identificava com Cristo Jesus. Ele amava ao Senhor Jesus e ele sabia que o seu sofrimento apontavam para Cristo. O que essas marcas significam? Eu quero primeiramente pensar no que elas significavam para o apóstolo Paulo. As marcas o identificavam com Jesus. Por isso, ele se gloriava unicamente na cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Palavras interessantes e desafiadoras do apóstolo Paulo. Se os falsos mestres, eles se envergonham da cruz de Cristo, se eles negam a cruz de Cristo, eu não faço isso. Quanto a mim, eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. E a minha glória consiste unicamente nisto, na cruz de Cristo. Paulo, quando fala na cruz de Cristo, ele está trazendo à nossa lembrança, por exemplo, o seguinte: que Deus amou você. Mas Deus amou você de uma tal maneira, Deus amou você de uma maneira tão maravilhosa, tão além da nossa compreensão, que ele enviou o único filho dele para morrer numa cruz, para que a sua vida eterna fosse assegurada através da morte de Cristo Jesus. A cruz de Cristo não envergonhava Paulo, ao contrário, era o grande estímulo para que ele pregasse o Evangelho, para que ele anunciasse o Evangelho. E nós vemos a dedicação do apóstolo Paulo quando ele diz assim: a cruz de Cristo faz duas coisas na minha vida. A primeira, crucifica o mundo para mim. Eu não vou viver sob a influência do mundo. Eu não vou viver sobre as diretrizes desta sociedade corrompida, pervertida, inimiga de Deus. E por outro lado, eu morro para o mundo. Eu não vou me deixar influenciar por esta sociedade. Eu gosto de pensar nessas palavras do apóstolo Paulo, porque atente para o seguinte: Deus não nos tirou do mundo, no sentido de que, uma vez convertidos, agora nós vivemos isolados. Não. Ele nos tirou do mundo. É a conversão a Deus.
mas ele nos envia ao mundo para pregar o Evangelho. Só que nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo fez. Não deixar que o mundo nos influencie e não permitir que nós venhamos a abrir mão das verdades de Deus. Os sofrimentos pelos quais Paulo havia passado e ainda passaria, tornavam o apóstolo participante da glória de Cristo. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Palavras maravilhosas para nós e desafiadoras para nós. Por mais que um filho de Deus sofra, ele jamais sofrerá como o Senhor Jesus. Por mais que um filho de Deus seja exposto a situações as mais difíceis deste mundo, o Senhor Jesus foi exposto a muitas situações difíceis, mas ele disse: eu venci o mundo, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E as marcas de Cristo, ainda ensinavam para o apóstolo Paulo e lembravam ao apóstolo Paulo do seu chamado para o apostolado, da sua submissão à vontade de Deus em sua vida. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Você se lembra da passagem em Atos capítulo 9 que fala da conversão de Saulo? E você se lembra da relutância de Ananias em obedecer à ordem de Deus. E Ananias estava certo, porque o que ele sabia de Saulo é que ele era um grande perseguidor. E ele estava ali em Damasco com autorização para prender cristãos. E se necessário fosse dar o voto dele também contra os cristãos, levando-os à morte. Mas quando Deus disse a Ananias: vá, Ananias obedece. Ele vai onde Paulo estava e o chama para a obra de Deus. Mas é interessante o que Deus disse a Ananias: este homem é meu instrumento. Eu vou usar este homem para levar o meu nome perante reis, gentios, e ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Não é que a vida cristã seja marcada por sofrimentos, apenas sofrimentos. Mas se você se identifica com Cristo, certamente você sofrerá. E seu sofrimento é uma indicação de que você é um discípulo de Cristo. Mas e para nós, o que as marcas de Cristo devem significar? Que as marcas, pelo fato de nós sermos discípulos de Jesus, devem trazer à nossa lembrança que a nossa salvação em Cristo foi porque Ele deu a vida dele por nós. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você não foi salvo porque você obedece à lei.
ou você pratica o cerimonialismo. Você foi salvo pela graça de Deus e você foi salvo através do sangue de Jesus. E Deus declara você justo diante ou mediante o sangue de Cristo Jesus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quando Paulo faz essas declarações aos Romanos, no capítulo 3, versos 23 e 24, ele lembra o seguinte: todos nós somos pecadores. E como pecadores, nós estamos sob a ira de Deus, sob a condenação do pecado e merecedores da condenação. Mas quando ele fala também que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, ele está dizendo que a graça de Deus manifestada a nós através de Cristo Jesus nos livra da ira de Deus, da culpa do pecado e da condenação do pecado. Também devemos morrer para o mundo. E o mundo deve morrer para nós. Se você se preocupa em agradar pessoas, se você se preocupa apenas em agradar as pessoas, unicamente as pessoas, será que você traz as marcas de Cristo? Lembra do que o apóstolo Paulo disse no capítulo 1, verso 10? Ele não procurava agradar a homens, porque se ele procurasse agradar a homens, ele não era servo, escravo de Cristo Jesus. Portanto, glorie-se na cruz de Cristo, unicamente na cruz de Cristo. E você verá como você desfrutará de uma vida com Deus. Mas as marcas de Jesus também devem nos motivar a ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus e pregar o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. As últimas palavras do Senhor Jesus, quando Ele está subindo aos céus, voltando para o Pai, é aquilo que nós poderíamos dizer que Ele está comissionando a sua igreja para realizar a obra da pregação do Evangelho. Mas Ele exorta: não vão na força de vocês, no poder de vocês, vão no poder do Espírito Santo. Sejam ousados na pregação do Evangelho, intrépidos na pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho não é pregar a igreja. Pregar o Evangelho não é falar o que você foi, mas é falar o que Deus fez em sua vida mediante a morte de Cristo Jesus. As marcas de Jesus devem trazer à nossa lembrança que somos bem-aventurados. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se,
porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante Jesus nos dizer estas palavras, que somos bem-aventurados quando somos perseguidos, insultados, caluniados, quando levantam todo tipo de calúnia contra nós. Mas atente bem para a palavra que ele diz: por minha causa, por amor a ele, por uma identificação nossa com ele. As marcas de Jesus nos levam a nos gloriarmos na cruz de Cristo. Talvez nesses momentos de pandemia que nós estamos atravessando e vivendo, onde nós percebemos o medo, a insegurança, a instabilidade na vida das pessoas, é um momento de você pregar o Evangelho, é um momento de você poder falar do Evangelho de Cristo às pessoas. Se rirem de você, não se preocupe. Se zombarem de você, não fique abatido. Porque lembre-se, escarneceram de Jesus, zombaram de Jesus, mas ele morreu na cruz por você. Por isso, as marcas de Jesus, não físicas, mas aquelas marcas que identificam você como um filho de Deus, devem motivar você a pregar o Evangelho. E as marcas de Jesus identificam você com o seu Salvador e Senhor. Você tem marcas de Cristo em sua vida? Não física, mas aquelas que identificam você com Ele. Você se envergonha de falar de Cristo às pessoas? Lembre-se que se você se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará de você diante de Deus. É muito sério. Porque se ele se envergonhar de você, é sinônimo de que você não é salvo, que você nunca creu nele para a vida eterna. Você estaria disposto a sofrer por amor a Jesus? Olha a igreja perseguida. Os nossos irmãos perdem tudo, mas não perdem a alegria de servir a Deus. Li há pouco tempo do testemunho de uma mulher cristã chinesa que foi presa por causa do Evangelho, por ser uma testemunha de Jesus, que presa ela teve e tinha a oportunidade de pregar o Evangelho a muitas pessoas. O apóstolo Paulo, quando esteve preso em Roma pela primeira vez, embora numa prisão domiciliar, ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho a muitas pessoas. Escreveu 4 epístolas. Portanto, é importante para nós lembrarmos que se nós tivermos que sofrer por amor a Cristo, é porque nós temos as marcas dele em nossa vida. Se você é cristão, viva como um cristão.
se você tem as marcas de Cristo em sua vida, não físicas, mas as marcas de Jesus, que o identificam com Ele, glorifique-se a Deus, exalte a Deus, porque estas marcas, elas identificam você com Cristo Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo momento que o Senhor nos permitiu de expor-nos a Tua Palavra. Que nós tenhamos, ó Pai, em nossa vida, as marcas de Cristo Jesus, que nos identificam com Ele e que fazem de nós instrumentos em Tuas mãos. Que sejamos pregadores da Tua Palavra, anunciadores da Tua verdade. Aqueles que se sentem temerosos, acovardados, quebranta esses corações, ó Pai, e mostra a cada um deles que o Senhor é Deus verdadeiramente, é o único Deus. O mundo precisa ouvir a Tua Palavra. E a Tua igreja está no mundo para pregar a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. A Tua igreja não pode ser igual ao mundo. Ela é diferente do mundo, mas ela é diferente para o bem do próprio mundo, para anunciar as virtudes de Cristo Jesus. Traga à nossa lembrança o que o Senhor fez em nossa vida, quando o Senhor nos tirou das trevas e nos levou para a Tua maravilhosa luz. E fortaleça-nos, ó Deus e Pai. Que a graça do Teu Filho Jesus, que o amor de Cristo Jesus inundem o nosso coração e que o Espírito Santo que em nós habita nos use para falarmos da Tua Palavra com intrepidez e ousadia. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Lembrando que a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo, ela está localizada na Rua Pedroso, número 351, Bela Vista, São Paulo. Os nossos cultos dominicais são realizados, o primeiro às 9 horas, o segundo às 18h30. Às 10 horas e 15 minutos, nós temos a nossa escola dominical. É um momento em que nós estudamos a Palavra de Deus, nós estudamos temas doutrinários, temas éticos, temas atuais também, mas sempre firmados e alicerçados na Palavra do Senhor. Quando voltarmos às nossas atividades regulares, nós teremos imenso prazer em recebê-lo aqui em nossa igreja. Você, seus amigos, seus familiares, e assim juntos estarmos adorando ao nosso Deus e Pai. Um bom domingo e que Deus nos abençoe. Amém.